Prezados amigos do canal Professor Rico Guimarães, espaço de desalienação popular. O verdadeiro bozo atleta. Esse é o tema que eu vou apresentar nesse vídeo curto para todos vocês. E eu já vou pedir logo de cara para você que já é inscrito no canal, para dar um like no vídeo, para ajudar na recomendação dele para toda a audiência do YouTube. E você que está chegando agora, prefere assistir o vídeo para certificar do like, então assiste até o final e se achar que o vídeo merece um like, eu vou ficar imensamente agradecido. Bem, quem é o verdadeiro bozo atleta? Na verdade é uma grande ameaça ao Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro já vem ameaçado há muitos anos, tanto a nível estadual quanto no que concerne a capital, a nível municipal. E no que concerne essa ameaça, o chamado bozo atleta, o autêntico bozo atleta. Antes de explicar isso, eu preciso fazer uma introdução, tá? Nós hoje tivemos a excelente notícia da cassação dos direitos políticos de Marcelo Crivella até 2026. Cabe recurso, obviamente, ele vai entrar com esse recurso. Possa ser até que consiga lograr êxito, acho muito difícil, até porque foi unânime a votação, mas é um direito dele, ele deve até participar do processo eleitoral. E mesmo assim, eu não acredito que o Crivella seja vitorioso. Mas de saber que esse indivíduo vai perder os direitos políticos até 2026, confesso que eu fico demasiadamente feliz. De qualquer forma, tem uma ameaça que paira sobre o ar. E essa ameaça, ela se apresenta com o nome de Luiz Lima, deputado federal pelo Rio de Janeiro, pelo PSL, partido que outrora Bolsonaro foi eleito presidente da República, e ele se auto-intitula soldado de Bolsonaro. Tá? Luiz Lima, para quem não sabe, foi um atleta renomado, né, bem-sucedido, participou de Olimpíada, e aí acabou migrando para a política e, devido ao seu perfil reacionário, acabou caindo de paraquedas no PSL, foi candidato, surfou na onda do bolsonarismo e foi eleito deputado federal. Ele é deputado federal, né, e já vinha se apresentando como pré-candidato à prefeitura do Rio de Janeiro. Por que ele é uma ameaça, gente? Com o Crivella ficando inelegível, tá, ainda que cabendo recurso e vindo candidato, o capital político do bispo Crivella está se desintegrando diuturnamente, né? Vocês podem observar que há um processo de desconstrução política de Marcelo Crivella. Tá? Então, independentemente dele ser candidato, eu não acredito, eu acho que vai prevalecer o bom senso e ele vai ter os direitos políticos suspensos até 2026. O Luiz Lima se fortalece. E o porquê que ele é uma grande ameaça e o porquê que ele está além do Bolsonaro, embora se auto-intitule soldado do Bolsonaro. Uma coisa é certa, ainda voltando ao Crivella. Vou fazer uma pergunta para vocês, que tem o senso crítico apurado, que é costume aqui no nosso canal, no que concerne aos seus inscritos. Bispo Macedo ama mais a Igreja Universal ou o seu sobrinho famoso, o Bispo Crivella? Bispo Edir Macedo ama mais a Igreja Universal ou Marcelo Crivella? Obviamente que ele ama mais a Igreja Universal, que é o sustentáculo do seu patrimônio, da sua altivez enquanto religioso. A Igreja Universal é o motivo do Bispo Macedo ser reconhecido no mundo inteiro, né? É o motivo dele ter chegado a terceira maior emissora de TV do país, que por vezes se transforma na segunda maior emissora, que é a Record TV. Foi através da Igreja Universal que ele construiu todo um império que vai além da instituição religiosa. Então a Igreja Universal é a razão de vida do Bispo Macedo. A Igreja Universal é a base, é o sustentáculo
do seu capital político, porque ele tem um projeto de poder que não se concentra nele. Ele distribui esse projeto de poder para aqueles que ele considera com maior capacidade de desenvoltura para adentrar no sistema político. E o Marcelo Crivella faz parte desse grupo que sustenta politicamente a Igreja Universal. Tá? E ele é um pouco mais famoso por ser sobrinho do bispo Edir Macedo. E o Macedo prefere ficar escondido, administrando todo o seu patrimônio à distância. Mesmo a Igreja Universal, ele tem prepostos poderosos que administram a instituição por ele. E a Record TV também tem o seu administrador. E na seara política existem os políticos que representam, né, o macedismo ou o iurdismo, numa referência a Iurde, que é a Igreja Universal do Reino de Deus. Brincadeiras à parte, tá? Como o capital político de Marcelo Crivella, por inabilidade e incompetência dele mesmo, está se desconstruindo nos últimos meses, Bispo Macedo decidiu sacrificar o seu sobrinho famoso. É isso mesmo, gente. Bispo Macedo lavou as mãos. Vocês acham que o Bispo Macedo, percebendo o processo de desconstrução política do seu sobrinho Marcelo Crivella, se intensificando dia após dia, e observando uma certa inabilidade política e uma certa postura infantil do prefeito do Rio de Janeiro, vocês acham que, vendo que o capital político de Marcelo Crivella está se desintegrando, se desconstruindo, ele vai sacrificar a Igreja Universal e todo o império que ele administra por causa do sobrinho? Claro que não! Ele já jogou o Marcelo Crivella para os leões. Essa que é a verdade, ele lavou as mãos. Ele não vai prejudicar toda a credibilidade que, pelo menos dentro do meio evangélico, né, e também no meio social, por parte daqueles que são oportunistas, né, que ele adquiriu. Ele não vai perder todo esse capital de reconhecimento social que ele adquiriu, nem a própria força política e o poder, né, e nem vai sacrificar a Igreja Universal do Reino de Deus para salvar o sobrinho Marcelo Crivella. Então, obviamente, que ele viu que o Crivella é uma solução perdida, né, e ele vai recuar estrategicamente. E no que concerne recuar estrategicamente, abandonar o sobrinho que vacilou, que foi um desastre, um incompetente como prefeito do Rio de Janeiro, que deixou certos atos ilícitos e desvios de conduta ficarem de maneira muito exposta para a grande mídia. Crivella não foi hábil, não teve a habilidade que o seu tio sempre teve no comando de todo o patrimônio que está em seu entorno, em especial a Igreja Universal. E aí ele jogou Crivella para os leões. Ele sabe que Marcelo Crivella vai perder as eleições e que agora, perdendo os direitos políticos, é carta fora do baralho, está com capital político desconstruído. Então, Bispo Macedo abandonou Crivella para salvaguardar a credibilidade das instituições que ele administra. Igreja Universal, Record TV, a sua editora, os serviços de stream, de TV a cabo, tudo que direto e indiretamente está vinculado a Edir Macedo, ele vai proteger, nem que tenha que, para isso, sacrificar o seu sobrinho. Então Crivella não deu certo, Crivella foi um desastre, uma vergonha como prefeito do Rio de Janeiro, e o Bispo Macedo não quer vincular o seu nome ao sobrinho. Não quer que o mal-sucedido governo de Marcelo Crivella na seara municipal atinja a credibilidade da Igreja Universal. E aí onde é que entra o Luiz Lima? É simples. Os votos de Crivella, os votos do bolsonarismo vão migrar para o deputado federal. E não é só isso. O Luiz Lima tem um diferencial em relação ao Crivella. O Crivella teria votos de muitos bolsonaristas identificados com a igreja,
mas não teria votos de eleitores da centro-direita liberal, que, por um lado, abandonaram Bolsonaro ou ainda apoiam Bolsonaro, não incondicionalmente, mas apoiam à distância porque não querem a esquerda retornando ao poder. Mas no fundo, eles não são subservientes ao Bolsonaro e nem sacralizam a imagem dele como os representantes do gado acrítico fazem. E o Luiz Lima tem esse diferencial. Ele não é só o candidato do bolsonarismo, ele também é o candidato de grande parte da centro-direita liberal, que não quer o Eduardo Paes, por algumas ligações que ele tem com políticos de esquerda, embora não seja de esquerda, que não quer uma candidatura de esquerda como da Marta Rocha ou da Benedita da Silva. Então esse eleitor vê no Luiz Lima um bolsonarista que não é fanático, embora diga que seja soldado do Bolsonaro, ele é um cara pragmático, ele é capaz de tudo para ter o poder em suas mãos, para ser prefeito do Rio de Janeiro, inclusive não ficar estigmatizado com a pecha de bolsonarista. Então o Luiz Lima vai conseguir reunir capitais políticos diferentes, tanto de bolsonaristas, quanto de bolsonaristas menos fanatizados, quanto de eleitores da centro-direita liberal, que não votariam no Crivella, mas votam no Luiz Lima. Um menino bem apessoado, né, bonito, né, tem um estereótipo de competente, atleta, identificado com a direita, mas sem o histrionismo e as características comprometedoras que Marcelo Crivella possui. Sem o vínculo com uma instituição religiosa, sem o vínculo com certas posturas que são consideradas retrógradas e tacanhas, até por membros da direita, mais cheirosinha e liberal, que jamais votaria no Crivella, a não ser no segundo turno com a esquerda. Ainda assim, talvez lavasse as mãos e nem votasse. Mas com o Luiz Lima, dá para fazer. Porque o Luiz Lima se declara bolsonarista, até aí tudo bem. Contanto que ele não tem o histrionismo e a dependência religiosa, a subserviência à Igreja Universal, como o Crivella tem, tá beleza. Ele é a direita limpinha, que até mesmo com seu estereótipo de atleta, pode dar uma nova cara ao Rio de Janeiro. E chegando ao segundo turno, na minha opinião, ele é uma grande ameaça ao Eduardo Paes. E infelizmente muitos terão que fazer, como eu tive que fazer em 2018 para o governo do estado. As pessoas do campo progressista, num segundo turno do capeta na capital, entre Eduardo Paes e Luiz Lima, vão se ver obrigados a votar em Eduardo Paes para evitar um mal maior. Porque o Luiz Lima, diferente do Crivella, repito, ele não tem o estereótipo do religioso tacanho, retrógrado, subserviente à Igreja Universal. Ele é da direita, ele defende o capitalismo, ele defende políticas segregacionistas da população pobre. Isso adoça a boca da direita. Mas não tem aquele estereótipo tacanho e retrógrado do Crivella, e tem, além do falso moralismo, também uma falsa retórica baseada na narrativa de que podemos fazer políticas sociais com meritocracia. Luiz Lima, candidato do Instituto Milênio, e que se diz bolsonarista, mas não é fanático, é uma ameaça ao Rio de Janeiro. Abram o olho, porque o mal não acabou. Não é porque o Crivella perdeu os direitos políticos, e mesmo não os recuperando, que os cariocas não estão ameaçados. Meus amigos aí do Rio de Janeiro, da cidade que eu nasci e que saí há 13 anos, tenham cuidado em quem vocês vão votar. Marta Rocha e Benedita da Silva, que pena que vocês não compuseram. Que penas que vocês não fizeram uma chapa única. Que pena que Marcelo Freixo desistiu de ser candidato a prefeito do Rio de Janeiro. Um abraço a todos.